Helena nunca imaginou que um pedido desesperado a um mecânico desconhecido mudaria sua vida para sempre. Com um casamento falso pela frente e segredos do passado prestes a explodir, ela não fazia ideia de quem realmente estava ao seu lado. Às vezes, o destino coloca a pessoa certa no momento errado. Ou seria o momento certo? Helena tremia diante da floricultura Pétalas Douradas enquanto observava a mansão iluminada do outro lado da rua. Seu pior pesadelo estava prestes a acontecer ali dentro. Thomas, seu ex-noivo, anunciaria o noivado com Daniela, aquela que um dia chamou de melhor amiga. A traição dupla ainda queimava como ferida aberta em sua alma. "Você está bem?" Uma voz grave masculina a sobressaltou. Um homem alto estava parado ao seu lado. Mãos sujas de graxa, olhos cor-de-mel penetrantes, caixa de ferramentas ao lado dos pés. Roupas manchadas de trabalho, mas havia algo em seu porte que Helena não conseguia definir. Uma presença que transcendia a aparência simples. E foi ali, naquele segundo de desespero absoluto, que as palavras escaparam de sua boca antes que pudesse pensar. "Você pode fingir ser meu namorado por algumas horas?" Helena engoliu em seco, sentindo as bochechas queimarem. "Eu sei que parece loucura completa, mas eu pago o que você quiser. Por favor, eu preciso muito de ajuda." Ele piscou, claramente surpreso pela proposta tão inusitada. "Como assim? Meu ex-noivo vai anunciar noivado com minha melhor amiga naquela festa." Helena apontou para a mansão brilhante, lágrimas ardendo em seus olhos, mas se recusando teimosamente a cair. Ela era literalmente tudo que me restava depois que perdi meus pais cedo demais na vida. Ele prometeu estar ao meu lado para sempre, me jurou que nunca me abandonaria. Agora todo mundo me olha com pena absoluta, achando que estou completamente destruída por dentro, que não consegui superar a perda. Preciso desesperadamente provar que segui em frente com minha vida. O silêncio entre eles pesou como chumbo no ar denso da noite. Helena esperava uma recusa educada, talvez até uma risada descrente pela situação absurda, mas o que veio foi completamente inesperado e a pegou desprevenida. "Tudo bem, pode contar comigo. Eu vou com você para essa festa." "Sério? Você realmente faria isso por mim?" Seus olhos castanhos se arregalaram incrédulos diante da resposta, mas com uma condição inegociável. Ele cruzou os braços fortes sobre o peito largo. "Você não me paga absolutamente nada por isso. E depois dessa noite acabar, você me promete solenemente que vai parar de deixar essas pessoas controlarem sua felicidade e paz de espírito." Ninguém havia falado daquele jeito com ela, com aquela mistura de firmeza e gentileza, desde que ficara completamente sozinha no mundo cruel. "Eu sou Helena, Helena Rodrigues. Marcos, pode me chamar apenas de Marcos." Ele estendeu a mão calejada de trabalho honesto, e quando ela apertou com delicadeza, sentiu uma estranha sensação reconfortante de segurança que não experimentava há tempo demais. "Você vai precisar trocar de roupa," ela comentou tímida, olhando para as manchas escuras de graxa que decoravam sua camisa surrada. "A festa é bem formal. Todos vão estar muito bem vestidos." Marcos deu um sorriso de canto que fez algo estranho se revirar no estômago de Helena sem que ela pudesse explicar exatamente o que. "Tenho uma muda de roupa guardada no carro. Me dá alguns minutos para me arrumar melhor." Enquanto ele se afastava em direção a uma caminhonete velha, mas bem cuidada, estacionada mais adiante, Helena se perguntou seriamente se havia enlouquecido de vez. Estava prestes a entrar na festa mais importante e comentada do círculo social da alta sociedade, com um completo estranho. Um mecânico que simplesmente aceitou ajudá-la, sem exigir pagamento ou explicações mais profundas. Quando Marcos finalmente voltou, Helena precisou conscientemente fazer esforço para não deixar o queixo cair. O homem de macacão sujo e maltratado havia se transformado completamente diante de seus olhos. Calça social preta impecável, sem um único vinco fora do lugar, camisa branca que realçava perfeitamente seus ombros largos e definidos, cabelos escuros ligeiramente úmidos penteados para trás com cuidado. Mas foram especialmente seus olhos penetrantes que a desarrumaram por completo. Havia uma profundidade intensa ali, como se guardasse segredos antigos e dolorosos que poderiam facilmente preencher bibliotecas inteiras de histórias não contadas.
Pronta para entrar no covil dos lobos famintos? Ele ofereceu o braço forte em gesto cavalheiresco, aquele mesmo sorriso protetor ainda pairando nos lábios masculinos. Não, definitivamente não estou pronta, mas vamos fazer isso do mesmo jeito. Helena entrelaçou seu braço delicado no dele, sentindo imediatamente a firmeza reconfortante de seus músculos bem definidos sob o tecido fino da camisa impecável. Conforme se aproximavam gradualmente da entrada imponente, Helena avistou Daniela logo na varanda principal, absolutamente deslumbrante em um vestido cor-de-rosa claro que Helena havia pessoalmente ajudado a escolher em outra vida que parecia ter acontecido séculos atrás. Ao seu lado, Thomas se apresentava alto, loiro, aparentemente perfeito aos olhos críticos da alta sociedade. Estava rindo de algo que alguém próximo havia acabado de dizer. O estômago de Helena revirou violentamente com a visão. Ei, olhe para mim. Marcos parou completamente, virando-se para encará-la diretamente nos olhos. Não olhe para eles agora. Olhe apenas para mim. Pode fazer isso? Helena obedeceu sem questionar, perdendo-se imediatamente naqueles olhos cor de mel derretido que pareciam enxergar diretamente através de todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Você é infinitamente mais forte do que consegue imaginar neste momento. E seja lá exatamente o que acontecer lá dentro daquela casa, eu juro que estarei do seu lado o tempo todo. Combinado? Ela apenas assentiu levemente com a cabeça, completamente incapaz de formar palavras coerentes com a voz presa na garganta apertada. Havia algo profundo e inexplicável em Marcos que fazia todas as suas defesas emocionais desmoronarem como castelos de areia. E Helena honestamente não sabia se isso era reconfortante ou absolutamente aterrorizante. Então vamos acabar logo com isso de uma vez. Ele voltou a oferecer o braço protetor e juntos subiram determinados os degraus largos de mármore polido que levavam à entrada principal da mansão. Daniela os viu primeiro, como Helena sabia que aconteceria. Seu sorriso social perfeitamente ensaiado congelou instantaneamente no rosto, os olhos claros se arregalando visivelmente ao perceber Helena subindo as escadas. Thomas imediatamente seguiu o olhar fixo dela, e a expressão pura de surpresa chocada que atravessou rapidamente seu rosto bronzeado teria sido quase cômica em outras circunstâncias menos dolorosas. Helena. Daniela desceu apressadamente alguns degraus, seu vestido rosa esvoaçando levemente com um movimento repentino. Você realmente decidiu vir para a nossa festa. Claro que eu vim, Daniela. Você pessoalmente me convidou há semanas, não lembra? Helena forçou um sorriso que esperava parecer minimamente convincente, apertando inconscientemente o braço forte de Marcos com mais força. Daniela, Thomas. Gostaria de apresentar Marcos. Ele é meu namorado. O silêncio absoluto que se seguiu foi completamente ensurdecedor e pesado. Helena podia sentir fisicamente o peso de dezenas de olhares curiosos de todos os convidados elegantes que ocupavam a varanda ampla. Julgamento silencioso, surpresa mal disfarçada, curiosidade mórbida quase palpável no ar da noite. Namorado? Você tem um namorado? Thomas finalmente encontrou sua voz perdida, mas havia algo indefinível em seu tom cuidadosamente controlado. Descrença óbvia, misturada perigosamente com o que parecia ser ciúme não admitido. É realmente um prazer enorme conhecer pessoalmente os amigos tão importantes de Helena. Marcos estendeu a mão educadamente, sua voz profunda mantendo-se calma e perfeitamente controlada, como se estivesse completamente à vontade naquele ambiente claramente hostil e julgador. Thomas hesitou visivelmente por longos segundos antes de finalmente apertar a mão oferecida. E Helena não perdeu os detalhes de como Marcos apertou deliberadamente firme demais, mantendo o contato visual direto e quase desafiador com o ex-noivo. Que surpresa absolutamente maravilhosa e inesperada. Daniela rapidamente recuperou sua compostura social, habilidosamente treinada, mas Helena não perdeu o detalhe revelador de suas unhas perfeitamente feitas, cravando fundo e dolorosamente na palma de suas próprias mãos delicadas. Você realmente não havia mencionado absolutamente nada sobre estar vendo alguém especial, Helena. Aconteceu tudo muito naturalmente. Sabe como essas coisas são? Marcos respondeu suavemente antes que Helena sequer pudesse abrir a boca,
puxando-a gentilmente mais para perto dele, em um gesto claramente possessivo que de alguma forma pareceu absurdamente real, mesmo sendo completamente encenado para aquela plateia atenta. Às vezes a pessoa absolutamente certa aparece exatamente quando você menos espera que algo assim vá acontecer na sua vida. Helena sentiu as palavras dele atingirem seu peito como um soco emocional direto no estômago, porque havia uma verdade profunda e inquestionável ali que transcendia completamente a mentira elaborada que estavam vivendo naquele momento. "Entrem, por favor, sintam-se em casa." Daniela fez um gesto amplo e ensaiado com os braços, mas Helena definitivamente não perdeu o olhar venenoso e ressentido que ela lançou rapidamente antes de se virar elegantemente para voltar aos outros convidados. Conforme adentravam juntos a mansão luxuosamente iluminada por lustres de cristal caros, passando diretamente por dezenas de rostos conhecidos do passado que a olhavam com uma mistura complexa de pena mal disfarçada e curiosidade quase mórbida, Helena se perguntou seriamente em que situação impossível exatamente havia se metido ao fazer aquele pedido desesperado. E especialmente porque, pela primeira vez em tanto tempo doloroso, não se sentia mais completamente e irremediavelmente sozinha no mundo. Marcos inclinou-se discretamente, sua voz naturalmente rouca ecoando baixinho diretamente em seu ouvido sensível. "Respire fundo e devagar. Você está se saindo incrivelmente bem até agora." Mas Helena conhecia muito bem a verdade incômoda que ele ainda não podia saber. A noite perigosa estava absolutamente apenas começando, e os segredos obscuros que aquelas paredes antigas guardavam estavam definitivamente prestes a explodir de formas devastadoras que absolutamente ninguém ali reunido poderia de forma alguma prever ou se preparar adequadamente. A mansão por dentro era ainda mais opressiva do que Helena se lembrava. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo luz dourada sobre rostos curiosos que se viravam para observá-los. Cada passo que dava ao lado de Marcos parecia ecoar como um julgamento silencioso. "Helena, querida." Uma voz aguda cortou o murmúrio das conversas. Verônica, mãe de Thomas, avançava em direção a eles com um sorriso que não alcançava seus olhos calculistas. "Que surpresa vê-la aqui, e acompanhada." "Boa noite, Verônica." Helena forçou educação na voz. Aquela mulher sempre a tratara como se não fosse boa o suficiente para seu filho precioso. "Marcos, muito prazer." Ele estendeu a mão, mas Verônica a ignorou completamente, seus olhos percorrendo sua roupa de cima a baixo com desdém mal disfarçado. "Mecânico, imagino." O tom era cortante como vidro. "Pelas mãos calejadas deve trabalhar com coisas pesadas." Helena sentiu o sangue ferver. Estava prestes a responder quando Marcos gentilmente apertou sua mão. Um aviso silencioso. "Trabalho com o que precisa ser consertado." Sua voz permaneceu calma, mas havia aço por baixo. "E sim, minhas mãos carregam marcas de trabalho honesto. Espero que isso não seja um problema." Verônica abriu a boca claramente ofendida, mas antes que pudesse responder, uma figura alta se aproximou. Um homem de cabelos grisalhos e ternos impecáveis, que Helena nunca havia visto antes, observava Marcos com expressão estranha. Algo entre reconhecimento e desconforto. "Desculpe interromper," o desconhecido disse, seus olhos fixos em Marcos. "Mas o senhor me parece extremamente familiar. Já nos conhecemos em algum lugar?" Marcos enrijeceu imperceptivelmente ao lado de Helena. Ela sentiu a mudança em sua postura, a tensão repentina que percorreu seu corpo. "Não acredito que sim." A resposta de Marcos veio rápida demais, controlada demais. "Devo ter um desses rostos comuns." O homem franziu a testa, claramente não convencido, mas antes que pudesse insistir, Daniela apareceu com 2 taças de champanhe, seu sorriso forçado brilhando sob as luzes. "Helena? Marcos? Champanhe?" Ela ofereceu as taças, mas seus olhos azuis estavam frios como gelo. "Preciso roubar Helena por um momento. Assuntos de velhas amigas." Helena hesitou, mas Marcos assentiu levemente. "Estarei logo ali." Ele apontou para a varanda. Daniela praticamente arrastou Helena para um canto mais isolado do salão, perto de uma estante de livros antigos que ninguém jamais lia. Assim que ficaram sozinhas, a máscara de polidez caiu completamente.
O que você pensa que está fazendo? Daniela sibilou, suas unhas cravando no braço de Helena. Aparecer aqui com algum operário que você claramente acabou de conhecer? Acha que eu não sei que isso é uma farsa patética? Tire suas mãos de mim. Helena se soltou bruscamente, surpreendendo a ambas com a firmeza em sua voz. E minha vida não é mais sua preocupação, Daniela. Você abriu mão desse direito quando escolheu Thomas. Eu não escolhi nada! As palavras saíram explosivas, cheias de uma amargura que Helena não esperava. Você acha que eu queria isso? Que eu planejei me apaixonar por ele? Apaixonar? Helena deixou escapar uma risada sem humor. Você sabia que eu ia pedir ele em casamento naquela noite. Eu te contei sobre o anel que tinha comprado. E mesmo assim você... Eu tentei evitar, Helena. Juro que tentei. Lágrimas brilhavam nos olhos de Daniela agora, verdadeiras e desesperadas. Mas Thomas... Ele disse que nunca te amou de verdade. Que estava com você por obrigação. Porque sua família esperava. Disse que sempre foi eu que ele quis. As palavras atingiram Helena como socos físicos. Ela sempre soube que o amor de Thomas era morno, conveniente, mas ouvir confirmado daquela forma ainda doía de maneira indescritível. E você acreditou nele? Helena perguntou baixinho. Depois de tudo que passamos juntas, você escolheu acreditar nele ao invés de me falar a verdade. Eu tinha medo. Daniela limpou as lágrimas rapidamente, olhando ao redor para garantir que ninguém via. Medo de te perder, medo de estar errada, medo de que ele mudasse de ideia. E quando finalmente contei, você simplesmente sumiu. Não quis mais falar comigo, me cortou completamente. O que você esperava? Que eu te desse meus parabéns? Esperava que você lutasse por mim. A voz de Daniela quebrou. Que nossa amizade significasse o suficiente para você pelo menos tentar me entender. Mas você só conseguiu ver a traição. Nunca me perguntou como eu me sentia, se eu estava sofrendo também. Helena ficou em silêncio, porque parte dela sabia que havia verdade naquilo. Quando descobriu sobre os dois, simplesmente fugiu. Bloqueou números, evitou lugares, construiu muros tão altos que nenhuma explicação poderia escalá-los. Então é isso? Helena finalmente disse, voz trêmula. Você quer meu perdão? Minha bênção? Eu quero minha melhor amiga de volta. Daniela segurou as mãos de Helena, apertando com desespero, mesmo sabendo que provavelmente não mereço. Thomas vai anunciar nosso noivado hoje, e a única pessoa que eu realmente queria ao meu lado era você. Mas olha o que eu fiz. Olha como destruí tudo. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, Helena viu Daniela não como a traidora, mas como a menina que cresceu ao seu lado. A menina que segurou sua mão no funeral de seus pais, que dormiu ao seu lado em noites onde o luto parecia insuportável, que prometeu que sempre estaria ali. Eu não sei se consigo perdoar você, Helena admitiu, as palavras saindo dolorosamente honestas. Pelo menos não agora. Mas talvez um dia já é mais do que eu mereço. Daniela soltou suas mãos, limpando o rosto rapidamente quando vozes se aproximaram. Thomas apareceu no corredor, seus olhos indo imediatamente de Daniela para Helena. Está tudo bem aqui? Perfeitamente. Daniela recompôs a máscara social instantaneamente, só colocando a conversa em dia. Thomas se aproximou mais e Helena notou algo em seus olhos. Arrependimento, culpa. Helena, eu preciso falar com você também. Em particular. Não há nada que precisemos conversar, Thomas. Por favor. Ele segurou seu pulso gentilmente. Apenas 5 minutos. Você me deve pelo menos isso. Eu não te devo nada. Helena puxou o braço, mas havia uma intensidade no olhar dele que a fez hesitar. Foi quando Marcos apareceu na entrada do corredor, seus olhos imediatamente encontrando a mão de Thomas no pulso de Helena. Em 3 passos longos, ele estava ao lado dela, sua presença grande e protetora. Algum problema aqui? A voz de Marcos era baixa, perigosa de uma forma que Helena nunca tinha ouvido antes. Nenhum problema. Thomas soltou Helena imediatamente, mas seu queixo ergueu-se desafiador. Só estava conversando com minha ex-noiva. Sua ex-noiva que claramente não quer conversar com você. Marcos colocou uma mão protetora nas costas de Helena. Talvez seja melhor respeitar isso. E quem é você para me dizer o que fazer? Thomas deu um passo à frente, peito estufado. Aparece do nada com ela.
provavelmente sendo pago para fingir que se importa. O soco veio tão rápido que Helena mal o viu. Marcos acertou Thomas em cheio no rosto, derrubando-o no chão de mármore com um baque surdo que ecoou pelo corredor. Gritos explodiram ao redor. Convidados correram para ver o que acontecia. Verônica gritou histericamente. Daniela caiu de joelhos ao lado de Thomas, que segurava o nariz sangrando. Marcos. Helena agarrou seu braço, puxando-o para trás enquanto seguranças da festa começavam a se aproximar. Mas foi o olhar no rosto de Marcos que a congelou. Não havia arrependimento ali. Apenas uma fúria fria e controlada que parecia vir de um lugar muito mais profundo do que aquele momento. Nunca mais fale sobre ela dessa forma, Marcos disse calmamente olhando para Thomas no chão. E nunca mais encoste nela. O homem de cabelos grisalhos que havia tentado falar com Marcos antes, empurrou a multidão, seus olhos arregalados de choque. Eu sabia que te conhecia. Você é... Precisamos ir. Agora. Marcos segurou a mão de Helena, puxando-a em direção à saída antes que o homem pudesse terminar a frase. Eles correram pela mansão, atravessando convidados chocados, descendo os degraus de mármore, até chegarem à rua. A caminhonete de Marcos estava estacionada logo adiante. Ele abriu a porta para Helena, esperando que ela entrasse antes de correr para o lado do motorista. O que acabou de acontecer? Helena perguntou assim que ele ligou o motor, suas mãos tremendo violentamente. Por que você fez aquilo? Quem era aquele homem? Marcos dirigiu em silêncio por alguns quarteirões. O maxilar apertado, mãos firmes no volante. Quando finalmente parou em um estacionamento vazio perto do parque, ele desligou o motor e respirou fundo. Eu te devo uma explicação, ele disse finalmente, virando-se para encará-la. Uma explicação que vai mudar completamente o que você pensa sobre mim. Então me explique. Helena cruzou os braços, coração disparado. Porque agora estou começando a achar que aceitar a ajuda de um estranho foi a pior decisão da minha vida. Marcos deu uma risada amarga, passando as mãos pelo rosto. Meu nome não é só Marcos, é Marcus Whitmore. Ele fez uma pausa, deixando o peso do sobrenome afundar. Thomas é meu irmão mais novo. O mundo de Helena parou de girar. Você é irmão dele? As palavras saíram trêmulas dos lábios de Helena, seu mundo desmoronando pela segunda vez. Irmão de Thomas? E não achou importante mencionar isso quando eu te pedi para fingir ser meu namorado? Marcos mantinha as mãos firmes no volante, olhando para frente como se as palavras fossem vidro cortando sua garganta. Eu sei como parece. Eu sei que você deve estar pensando que sou mentiroso, manipulador, que isso tudo foi algum jogo doente. Então me diga que não foi. Helena sentiu as lágrimas finalmente transbordarem, toda a dor contida explodindo de uma vez. Me diga que você não sabia exatamente quem eu era quando apareci desesperada na sua frente. Eu sabia. A confissão veio baixa, honesta, devastadora. Reconheci você imediatamente. Thomas mostrou fotos suas durante anos. Falava de você constantemente nas reuniões de família que eu evitava ao máximo. Helena cobriu o rosto com as mãos, soluços sacudindo seu corpo. Tudo fazia sentido agora. A facilidade com que ele aceitou, a forma como lidou com Verônica, o soco em Thomas. Não foi cavalheirismo, foi vingança familiar. Por quê? Ela finalmente conseguiu perguntar entre lágrimas. Por que fez isso comigo? Marcos virou-se para ela, e pela primeira vez, Helena viu seus olhos completamente desprotegidos. Não havia as máscaras cuidadosas, a calma controlada. Havia apenas dor crua, antiga, profunda como oceanos. Porque Thomas destruiu a mulher que eu amava também. As palavras saíram quebradas. Há alguns anos atrás, eu era noivo. Camila era tudo para mim. Gentil, honesta, cheia de sonhos. Tínhamos planos, uma vida inteira desenhada. Até que Thomas decidiu que a queria. Helena sentiu o ar escapar dos pulmões. O que aconteceu? Ele seduziu ela sistematicamente. Levou meses, sussurros venenosos no ouvido dela sobre como eu nunca seria bom o suficiente. Como ele poderia dar a ela o estilo de vida que ela merecia. Camila resistiu no começo, mas Thomas sempre foi persuasivo quando quer algo. Marcos limpou os olhos rapidamente, voz embargada. Quando descobri, tentei lutar, mas minha família ficou do lado dele, como sempre.
Meu pai disse que eu estava sendo dramático, que deveria superar. Minha mãe sugeriu que talvez Camila nunca me amou de verdade. Marcos, Helena estendeu a mão, tocando seu braço, mas ele continuou como se precisasse colocar tudo para fora antes que perdesse a coragem. Eu perdi tudo naquele dia. Não só Camila, mas minha família também. Me afastei de todos, recusei o dinheiro, o sobrenome, tudo. Virei mecânico porque era algo honesto, algo que minhas mãos construíam ao invés de destruir. Jurei que nunca mais deixaria Thomas machucar alguém impunemente. Então você me usou. Helena sussurrou, retirando a mão. Viu uma oportunidade de vingança e me transformou em arma. Não! Marcos segurou seu rosto com ambas as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos desesperados. No começo, talvez sim. Talvez eu tenha visto uma chance de fazer Thomas sentir uma fração do que me fez sentir. Mas Helena, no segundo que você começou a falar sobre sua dor, sobre como perdeu seus pais e depois perdeu as únicas pessoas que restavam, eu vi você. A pessoa real, não a ex-noiva do meu irmão. Vi alguém forte lutando para sobreviver a traições que não merecia. Como posso acreditar em você? As lágrimas continuavam caindo, molhando as mãos calejadas dele. Como sei que isso não é só mais uma mentira? Você não pode ter certeza. Eu sei disso. Marcos afastou as mãos lentamente, dando espaço a ela. Mas posso te mostrar quem sou de verdade. Posso te contar sobre Camila e como passei anos me culpando por não ter sido suficiente. Sobre como trabalho 16 horas por dia porque é melhor que voltar para uma casa vazia. Sobre como, pela primeira vez em tanto tempo, estar ao seu lado hoje me fez lembrar que ainda existe bondade no mundo. O silêncio encheu o carro, pesado de verdades e mentiras entrelaçadas. Aquele homem na festa, Helena finalmente disse, limpando o rosto. Quem era ele? Roberto Castellano, sócio do meu pai nos negócios. Fui criado ao lado dos filhos dele. Marcos suspirou pesadamente. Ele me reconheceu porque me via todos os dias antes de eu desaparecer da vida de todos. Para minha família, sou praticamente morto. O filho que envergonhou o nome Whitmore ao escolher trabalho braçal ao invés do império empresarial. Sua família sabe onde você está? Não. Mudei de cidade, cortei contato. A única razão de estar aqui hoje foi coincidência. Ou destino. Depende do que você acredita. Voltei para visitar o túmulo de minha avó. Ela foi a única que não me julgou quando parti. Sua voz carregava saudade profunda. Estava voltando para minha caminhonete quando te vi parada na frente daquela floricultura, parecendo tão perdida quanto eu me senti durante anos. Helena apoiou a cabeça no banco, processando informações demais para uma noite só. Você socou seu próprio irmão por minha causa. Socaria de novo sem hesitar. Não havia arrependimento na voz de Marcos. O que ele disse foi desrespeitoso e cruel. Você merece ser defendida, Helena. Merece alguém que te veja como prioridade, não como obrigação. E Camila? A pergunta escapou antes que ela pudesse parar. Você ainda a ama? Marcos levou tempo para responder, escolhendo palavras cuidadosamente. Amei quem ela era antes de Thomas. A Camila que ria das minhas piadas ruins e sonhava em ter 3 filhos. Mas essa pessoa não existe mais. Se é que algum dia existiu de verdade. Passei tempo demais guardando amor por uma memória que me impedia de viver. Onde ela está agora? Casou com Thomas há 2 anos. Divorciaram 6 meses depois. Uma risada amarga escapou. Aparentemente, meu irmão se entendia rápido com suas conquistas. Camila tentou me contatar depois, pedindo perdão, dizendo que cometeu erro terrível. Mas eu já tinha aprendido a lição. Que lição? Marcos finalmente olhou para ela novamente. Vulnerabilidade absoluta estampada em cada linha de seu rosto. Que algumas pontes precisam queimar para você parar de atravessá-las de volta para pessoas que só sabem te machucar. Helena sentiu algo se mover dentro de seu peito. Alguma barreira começando a rachar. Você devia ter me contado a verdade desde o início. Devia. E sinto muito por não ter feito isso. Ele pegou sua mão gentilmente, como se ela fosse algo precioso e frágil. Mas não sinto por ter te conhecido, Helena. Não importa como aconteceu. Agora sua família toda sabe que você está na cidade. Ela apontou. Roberto com certeza já contou para seu pai sobre o que viu. Deixa eles saberem.
Não me escondi por vergonha. Me escondi porque precisava reconstruir quem eu era longe de expectativas tóxicas. Marcos apertou sua mão. Mas se você quiser que eu desapareça da sua vida agora, eu entendo completamente. Você não pediu para se envolver na bagunça da minha família. Helena ficou quieta, o mundo parecendo girar muito devagar ao redor deles. Parte dela gritava para sair daquele carro e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte, menor e mais assustadora, queria ficar. Queria conhecer o homem real por trás do mecânico misterioso. Me leva para casa, ela finalmente disse. Marcos assentiu, soltando sua mão e ligando o motor sem outra palavra. O trajeto até a casa de Helena foi feito em silêncio denso, apenas o som do motor preenchendo o espaço entre eles. Ela olhava pela janela, observando as luzes da cidade passarem desfocadas, sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. Marcos dirigia com atenção excessiva, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o frágil fio que ainda os conectava. Quando finalmente pararam em frente ao modesto apartamento dela, Helena não se moveu imediatamente. Suas mãos permaneciam entrelaçadas no colo, travando uma guerra interna que se refletia em cada linha tensa de seu rosto. Obrigada por me trazer, ela disse mecanicamente, alcançando a maçaneta da porta. Helena, espera. A voz de Marcos saiu urgente, quase desesperada. Por favor, só mais um minuto. Ela pausou, mão congelada na maçaneta, mas não virou para encará-lo. Eu entendo se você me odiar agora. Entendo se nunca mais quiser me ver. Ele continuou rapidamente, palavras tropeçando umas nas outras. Mas precisa saber que cada palavra que te disse hoje sobre você ser forte, sobre merecer felicidade, sobre seguir em frente, tudo isso foi absolutamente verdadeiro. Não importa quais foram minhas intenções iniciais. Você me fez lembrar que ainda existe bondade genuína nesse mundo cruel. Helena finalmente se virou, encarando aqueles olhos cor de mel que agora conhecia, guardarem tanta dor quanto os seus próprios. Você tem meu número? Ou isso também era parte da farsa temporária? Não tenho, Marcos admitiu baixinho. Mas gostaria muito de ter se você me permitir. Ela hesitou, todo o seu instinto gritando para fugir, proteger seu coração já tão machucado. Mas algo mais forte falava mais alto. Curiosidade, talvez. Ou a sensação perturbadora de que Marcos entendia sua dor de forma que ninguém mais conseguia. Helena pegou seu celular, digitou seu número e estendeu para ele. Não significa que te perdoei. Significa apenas que também quero respostas. Verdades reais dessa vez. Marcos pegou o telefone com cuidado reverente, salvando o contato antes de devolver. Verdades reais. Prometo. E Marcos? Helena abriu a porta, uma última pergunta pairando em seus lábios. O que você vai fazer sobre sua família agora? Depois do que aconteceu hoje, eles virão atrás de você. Um sorriso triste curvou os lábios dele. Deixa eles virem. Passei tempo demais fugindo. Talvez esteja na hora de finalmente enfrentar os fantasmas que deixei para trás. Helena desceu da caminhonete, mas antes de fechar a porta, inclinou-se novamente. Aquele soco que você deu em Thomas foi pelos dois, não foi? Por mim e pela Camila. Marcos encontrou seus olhos, e a intensidade ali a fez prender a respiração. Foi por todas as pessoas que ele machucou achando que nunca teria consequências. Mas principalmente, foi por você. Ela fechou a porta sem responder, mas suas bochechas queimavam enquanto subia as escadas até seu apartamento. Apenas quando estava segura dentro de casa, porta trancada, é que permitiu que suas pernas cedessem. Helena deslizou pela porta até sentar no chão frio, abraçando os joelhos contra o peito. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido iluminou a tela. Sou eu, Marcos. Sei que te magoei hoje, mas quero chance de fazer diferente. Durma bem, Helena. Você foi a pessoa mais corajosa que já conheci. Lágrimas voltaram a correr, mas dessa vez não eram apenas de dor. Eram confusas, bagunçadas, misturadas com algo que ela não conseguia nomear ainda. Antes que pudesse responder, outro nome piscou na tela. Daniela ligando. Helena quase rejeitou, mas algo a fez atender. Alô? Helena, graças a Deus você atendeu. A voz de Daniela saía atropelada, ofegante. Você está bem? Marcos te machucou?
Quando vocês saíram correndo, eu fiquei apavorada. Estou bem, Helena interrompeu, surpresa com a preocupação genuína. Marcos não me machucou. Ele tinha seus motivos para fazer o que fez. Motivos? Ele quebrou o nariz de Thomas. Daniela praticamente gritou. Precisamos chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência. Não vamos fazer nada disso. A firmeza na própria voz surpreendeu Helena. Thomas provocou aquilo. E honestamente, Dani, depois de tudo que ele fez conosco, talvez merecesse muito mais que um soco. Silêncio chocado do outro lado da linha. Conosco? Daniela repetiu lentamente. Você disse conosco? Helena fechou os olhos, o peso das palavras de Marcos sobre pontes queimadas ecoando em sua mente. Descobri coisas hoje. Sobre Thomas, sobre quem ele realmente é. E percebi que talvez você também tenha sido vítima dele, só de formas diferentes. Helena. A voz de Daniela quebrou completamente. Você não faz ideia de quanto tempo esperei para ouvir você dizer algo assim. Não estou dizendo que está tudo perdoado. Helena esclareceu rapidamente. Ainda dói. Muito. Mas talvez possamos conversar de verdade. Sem máscaras, sem Thomas entre nós. Eu adoraria isso. Daniela sussurrou entre soluços. Mais do que qualquer coisa no mundo. Amanhã, cafeteria Doce Aroma, aquela que costumávamos frequentar. 12:00. Estarei lá, prometo. Daniela respirou fundo, recompondo-se. E Helena, aquele Marcos, há algo nele, algo diferente. A forma como te defendeu, como olhou para você. Thomas nunca olhou para ninguém daquele jeito. Helena não respondeu, porque não sabia o que dizer. Não entendia ainda o que sentia por Marcos. Raiva, atração, conexão, traição, tudo misturado numa confusão impossível de separar. Boa noite, Dani. Boa noite, Helena. O apelido antigo, que Daniela não usava desde antes de tudo desmoronar, trouxe mais lágrimas. Helena desligou e ficou sentada no escuro de seu apartamento, segurando o telefone contra o peito. Horas mais tarde, quando já estava deitada, mas incapaz de dormir, outro nome iluminou sua tela. Número desconhecido, mas definitivamente não era Marcos. Helena Rodrigues, aqui é Roberto Castellano. Consegui seu contato através de amigos em comum. Precisamos conversar urgentemente sobre Marcus Whitmore. Há coisas sobre aquele rapaz que você precisa saber antes de se envolver mais profundamente. Coisas que podem estar em perigo. Me ligue quando puder. O sangue de Helena gelou. Perigo? Que tipo de perigo? Ela olhou para as duas conversas em sua tela. Marcos com suas verdades dolorosas, mas honestas, e Roberto com avisos sinistros sobre segredos ainda mais profundos. Pela primeira vez em muito tempo, Helena percebeu que talvez não fosse apenas ela que precisava de salvação. Talvez Marcos estivesse afogando em águas ainda mais escuras, e ela estava prestes a decidir se mergulharia junto ou ficaria segura na margem. Seu dedo pairou sobre o nome de Marcos, querendo perguntar sobre o aviso de Roberto. Mas algo a impediu. Se havia mais segredos, queria ouvi-los pessoalmente, olhando em seus olhos, vendo se havia mais mentiras escondidas ou apenas um homem quebrado tentando se reconstruir. Helena finalmente adormeceu com o telefone na mão, sonhando com olhos cor de mel e verdades pela metade. O sol da manhã entrava pelas cortinas finas do apartamento de Helena, mas ela já estava acordada há horas. A noite havia sido uma sucessão interminável de pensamentos sobre Marcos, Thomas, Daniela e aquela mensagem perturbadora de Roberto Castellano. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto preparava café, o aroma forte preenchendo a cozinha pequena mas aconchegante. 8 da manhã. Ainda faltavam horas para o encontro com Daniela ao meio-dia. Tempo demais para pensar, para questionar cada decisão tomada na noite anterior. Helena pegou seu telefone pela 10ª vez em poucos minutos, relendo a mensagem ameaçadora de Roberto. Coisas que podem estar em perigo. Que tipo de perigo Marcos representava? Ou seria Marcos quem estava em perigo? Antes que pudesse decidir se ligaria para Roberto, seu telefone tocou, fazendo-a quase derrubar a xícara de café. O nome na tela a surpreendeu completamente. Verônica Whitmore. Com dedos hesitantes, Helena atendeu. Alô? Helena Rodrigues. A voz de Verônica soava diferente da noite anterior. Não havia desdém,
Apenas uma frieza calculada que era ainda mais assustadora. Imagino que esteja surpresa com minha ligação. Extremamente surpresa. Helena admitiu, tentando manter a voz firme. Como conseguiu meu número? Querida, quando você tem os recursos da família Whitmore, conseguir um número de telefone é a coisa mais simples do mundo. Verônica fez uma pausa deliberada. Mas não liguei para discutir minhas capacidades. Liguei para fazer um acordo. Que tipo de acordo? O tipo que beneficia ambas. Você se afasta do meu enteado Marcos permanentemente, e eu garanto que nada do que aconteceu ontem tenha consequências legais para ele. Além disso, posso ser extremamente generosa financeiramente com pessoas que cooperam. Helena sentiu raiva fervendo em suas veias. Está tentando me subornar para abandonar Marcos? Estou tentando proteger você de cometer um erro que pode custar muito mais do que imagina. A voz de Verônica endureceu. Marcos não é quem você pensa que é, Helena. Aquele rapaz tem problemas sérios, histórico de comportamento violento. Ele socou Thomas porque seu filho desrespeitou mulheres repetidamente sem consequências. Helena interrompeu, surpresa com sua própria veemência defensiva. Talvez se sua família tivesse responsabilizado Thomas pelos corações que ele destruiu, nada disso teria acontecido. Vejo que meu enteado já começou a envenenar sua mente com suas versões distorcidas da verdade. Verônica suspirou dramaticamente. Helena, vou ser direta. Marcos passou tempo em tratamento psiquiátrico após o término com Camila. Teve episódios violentos, precisou de medicação pesada. A família toda estava preocupada que ele machucasse a si mesmo ou aos outros. O estômago de Helena revirou. Não acredito em você. Não precisa acreditar em mim. Pergunte para Roberto Castellano, que testemunhou um dos surtos. Pergunte para os médicos que o trataram. Ou melhor ainda, pergunte ao próprio Marcos sobre a noite em que destruiu completamente o escritório do pai dele, causando milhares em danos. Verônica deixou as palavras penetrarem como veneno. Aquele soco em Thomas ontem foi apenas uma amostra do que ele é capaz quando perde controle. Por que está me contando isso? Helena perguntou, voz saindo mais fraca do que gostaria. Porque reconheço outra vítima de Thomas quando vejo uma. Você não merecia o que meu filho fez com você, Helena. Mas também não merece se envolver com alguém ainda mais perigoso por vingança ou solidariedade mal colocada. Verônica fez outra pausa calculada. Marcos precisa de ajuda profissional, não de um relacionamento. E você precisa de paz, não de mais drama. Se ele é tão perigoso, por que não estão fazendo nada para ajudá-lo? Helena desafiou, embora por dentro estivesse começando a duvidar de tudo. Tentamos durante anos, mas Marcos rejeitou toda a ajuda, cortou contato, desapareceu. Frustração genuína coloriu a voz de Verônica. Quando Roberto me contou que o viu ontem com você, meu primeiro pensamento foi proteger a moça inocente que estava prestes a se tornar mais uma vítima da instabilidade dele. Helena encerrou a ligação abruptamente, incapaz de ouvir mais. Suas mãos tremiam violentamente agora, café esquecido esfriando na mesa. Seria tudo verdade? Marcos teria realmente problemas tão sérios? Ela olhou para o relógio. 9 da manhã. Não conseguiria esperar até meio-dia para falar com Daniela. Precisava de respostas agora. Seus dedos digitaram uma mensagem para Marcos antes que pudesse se impedir. Precisamos conversar. Agora. Você pode vir até meu apartamento? A resposta veio em segundos. Estou a caminho. 15 minutos. Helena usou esse tempo para se arrumar minimamente, tentando organizar os pensamentos caóticos. Quando a campainha finalmente tocou, seu coração disparou descontroladamente. Marcos estava na porta. Cabelos bagunçados como se tivesse passado as mãos neles repetidamente. Olheiras profundas marcando seu rosto. Ele segurava 2 copos de café de uma cafeteria próxima, oferecendo um para ela com um sorriso cansado. Imaginei que precisaria de cafeína extra depois da noite que tivemos, ele disse, entrando quando ela fez sinal. Helena pegou o café, mas não bebeu, observando-o se sentar desconfortavelmente em seu sofá gasto. Por longos segundos apenas se encararam, o peso de tantas verdades não ditas preenchendo o espaço pequeno. Verônica me ligou hoje. Helena finalmente quebrou o silêncio. Marcos fechou os olhos lentamente, maxilar apertando. Eu imaginava que fariam isso. O que ela disse? Que você passou por tratamento psiquiátrico.
que teve episódios violentos, que destruiu o escritório do seu pai. Helena forçou as palavras para fora, observando cada microexpressão no rosto dele. É verdade? Sim. A resposta veio simples, honesta, devastadora. Tudo verdade. O café quase escorregou das mãos de Helena. Parte dela esperava negação, explicações elaboradas. Mas Marcos apenas confirmou, sem tentar se defender. Depois que perdi Camila e percebi que minha família escolheu Thomas ao invés de me apoiar, entrei em espiral destrutiva. Marcos continuou, voz baixa mas firme. Passei semanas sem dormir direito, sem comer. Minha cabeça era um campo de guerra constante entre raiva, tristeza, sensação de inadequação. Uma noite, meu pai me chamou no escritório dele para dizer que eu precisava superar logo aquilo, que estava envergonhando a família com o meu comportamento dramático. E você destruiu o escritório dele, Helena completou. Virei a mesa dele, quebrei a estante de livros caros, arremessei o computador contra a parede. Marcos não desviou os olhos, forçando-se a manter contato visual. Não me orgulho disso. Foi o momento mais baixo da minha vida. Meus irmãos precisaram me segurar fisicamente até eu me acalmar. Roberto testemunhou isso? Roberto estava lá para a reunião de negócios. Viu tudo. Marcos passou as mãos pelo rosto. No dia seguinte, minha família organizou internação em clínica psiquiátrica. Passei 3 meses lá, tomando remédios, conversando com terapeutas, tentando reconstruir quem eu era. E funcionou? Helena perguntou, ainda processando todas as informações. Sim e não. Marcos suspirou pesadamente. Aprendi a controlar a raiva, a processar emoções de formas mais saudáveis. Mas também percebi que nunca seria completo enquanto permanecesse conectado àquela família tóxica. Quando recebi alta, peguei apenas o que cabia em uma mala e desapareci. Construí vida nova longe deles, rejeitando dinheiro e conexões. Tornei-me mecânico porque trabalho com as mãos me acalmava, me fazia sentir útil, de formas que títulos empresariais nunca fizeram. Helena sentou-se ao lado dele no sofá, mantendo distância segura, mas não tanta quanto antes. Por que não me contou isso ontem? Porque tinha vergonha. Lágrimas brilhavam nos olhos de Marcos agora. Vulnerabilidade absoluta estampada em cada linha de seu rosto. Porque passei anos reconstruindo minha vida e reputação. E sabia que se você descobrisse sobre meu passado, me veria como pessoa quebrada, perigosa. E ontem, quando te conheci, quando vi sua coragem enfrentando situação tão dolorosa, não quis que me olhasse com medo ou pena. Mas eu merecia saber a verdade completa antes de decidir confiar em você. Helena argumentou, embora sua voz tivesse perdido parte da dureza inicial. Merecia. Tem absolutamente razão. Marcos virou-se para encará-la completamente. Helena, não vou mentir ou minimizar meu passado. Fui pessoa violenta uma vez na vida. Precisei de ajuda profissional para não me destruir completamente. Mas aquele soco em Thomas ontem foi a primeira vez em anos que levantei mão para alguém. E aconteceu porque ele te desrespeitou de forma intolerável. Verônica disse que você é perigoso. Verônica quer proteger a imagem perfeita da família dela. Filho problemático que precisou de tratamento psiquiátrico não combina com a narrativa de sucesso que eles vendem para a sociedade. A amargura tingiu as palavras de Marcos. Ela não está errada sobre meu passado, mas está errada sobre quem sou hoje. Trabalho duro todos os dias para ser melhor que aquele homem destruído que quebrou o escritório do pai. Helena ficou em silêncio, o peso de tantas verdades esmagando seu peito. Parte dela queria correr, proteger seu coração já tão machucado de mais complicações. Mas outra parte via o homem à sua frente não como monstro, mas como sobrevivente de dores semelhantes às suas. Ainda toma medicação? Ela perguntou finalmente. Não. Os médicos me liberaram depois de 2 anos de acompanhamento, dizendo que havia desenvolvido mecanismos saudáveis de enfrentamento. Marcos hesitou. Mas faço terapia até hoje. Todas as semanas, sem falta. É compromisso que fiz comigo mesmo de nunca mais voltar àquele lugar escuro. E se um dia voltar? Se perder controle novamente? Então espero que as pessoas ao meu redor sejam honestas o suficiente para me alertar e me afastar antes que cause dano. Ele segurou a mão dela gentilmente. E Helena percebeu que não estava tremendo de medo, mas de algo mais complicado. Mas Helena, precisa entender.
Aquele homem que destruiu o escritório estava em momento de ruptura completa após perder tudo o que amava. O homem que sou hoje construiu vida estável, propósito, paz interior. Não sou perfeito, nunca serei, mas sou infinitamente melhor. Como posso ter certeza? Não pode ter certeza absoluta. Assim como não posso ter certeza de que você não vai acordar amanhã e decidir que sou complicado demais, bagagem pesada demais. Marcos acariciou o dorso da mão dela com o polegar. Mas podemos escolher confiar um no outro, dar chance para a conexão genuína que começou ontem, mesmo que de forma complicada. Helena olhou para suas mãos entrelaçadas, tantas cicatrizes visíveis e invisíveis entre eles. Roberto também me mandou mensagem. Disse que há perigos relacionados a você. Roberto provavelmente acredita que represento perigo porque me viu no pior momento possível. Ou está sendo pressionado pela minha família para te afastar de mim. Marcos não soltou sua mão. Mas se quiser falar com ele, ter versão completa dele, não vou impedir. Merece tomar decisão informada sobre se quer ou não me dar chance. Você realmente permitiria isso? Me deixaria conversar com alguém que pode destruir qualquer possibilidade entre nós? Porque qualquer possibilidade construída em cima de meias verdades está fadada a desmoronar eventualmente. Marcos levantou a mão dela, beijando gentilmente seus dedos. Prefiro perder você agora sendo honesto do que te manter baseado em omissões que vão explodir depois. O gesto simples derrubou as últimas defesas de Helena. Ela viu nele não o homem violento que Verônica pintou, mas alguém lutando todos os dias para ser melhor, para não deixar o pior de si vencer. Eu não vou falar com Roberto, Helena disse finalmente, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Não preciso da versão dele quando você está sendo honesto comigo agora. Mas Marcos, preciso que entenda uma coisa. Se houver mais segredos, mais omissões, não haverá terceira chance. Meu coração já foi quebrado vezes demais. Não haverá mais segredos. Marcos entrelaçou os dedos nos dela, como se estivesse selando um pacto sagrado. Qualquer coisa que queira saber sobre mim, sobre meu passado, minha família, pergunta. Responderei com toda a honestidade, mesmo que a verdade não me favoreça. Helena respirou fundo, decidindo arriscar uma pergunta que a incomodava desde a noite anterior. Você ainda ama Camila? Mesmo depois de tudo? Marcos levou tempo para responder, escolhendo cada palavra cuidadosamente. Passei anos acreditando que sim, que carregava amor eterno por ela. Mas minha terapeuta me ajudou a entender que o que eu guardava não era amor. Era apego ao que poderia ter sido, a vida que planejamos juntos. Amava a ideia de Camila, não a pessoa real que escolheu me trair. Ele olhou profundamente nos olhos de Helena. Amor verdadeiro não te destrói do jeito que aquilo me destruiu. Percebi isso apenas recentemente. E o que seria amor verdadeiro para você agora? Honestidade, mesmo quando dói. Respeito mútuo, alguém que te veja nos teus piores dias e escolha ficar, não por obrigação, mas porque reconhece que imperfeições fazem parte de ser humano. Marcos acariciou o rosto dela gentilmente. Alguém corajosa o suficiente para pedir ajuda a um estranho quando está vulnerável, mas também forte o suficiente para confrontar esse mesmo estranho quando descobre verdades desconfortáveis. As bochechas de Helena queimaram com o elogio implícito. Não me sinto particularmente corajosa agora. Me sinto confusa, assustada, mas estranhamente conectada a você de formas que não consigo explicar. Então somos dois confusos e assustados tentando descobrir o que fazer com essa conexão improvável. Marcos sorriu, e era genuíno dessa vez, alcançando seus olhos de forma que Helena não tinha visto antes. O alarme do celular de Helena tocou, lembrando-a do encontro com Daniela. Ela suspirou pesadamente. Marquei de encontrar Daniela ao meio-dia. Preciso me preparar. Como está se sentindo sobre isso? Marcos perguntou, preocupação evidente. Aterrorizada, aliviada, esperançosa. Helena deu uma risada sem humor. Todas as emoções ao mesmo tempo. Ontem à noite ela me ligou genuinamente preocupada. E pela primeira vez desde que tudo aconteceu, consegui vê-la como pessoa imperfeita que também sofreu, não apenas como traidora. Isso requer muita maturidade emocional, Marcos observou. A maioria das pessoas nunca consegue enxergar além da própria dor para reconhecer a dor dos outros. Aprendi isso com meus pais antes de perdê-los.
Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eles sempre diziam que perdoar não significa esquecer ou aceitar o que foi feito, mas sim libertar seu próprio coração do peso do ressentimento. Passei tempo demais carregando raiva de Daniela e Thomas, e isso só me fez definhar. Seus pais parecem ter sido pessoas sábias e maravilhosas. Eram. Me fazem tanta falta todos os dias. Uma lágrima escapou, deslizando pela bochecha de Helena. Eles teriam gostado de você, sabe? Meu pai sempre valorizava trabalho honesto com as mãos. Dizia que pessoas que constroem coisas têm almas diferentes. Marcos limpou a lágrima dela com o polegar, gesto tão terno que fez mais lágrimas brotarem. Gostaria muito de ter conhecido eles. E Helena, sei que nada que eu diga pode preencher o vazio que deixaram, mas quero que saiba que não está sozinha nesse mundo. Não mais. Eles ficaram assim por longos minutos, simplesmente segurando um ao outro, dois corações quebrados encontrando conforto em presença mútua. Quando Helena finalmente se afastou, sentiu-se simultaneamente mais leve e mais exposta do que jamais se sentira. Precisa que eu te leve até a cafeteria? Marcos ofereceu. Não, acho que preciso fazer isso sozinha. Helena se levantou, ajeitando a roupa. Mas posso te ligar depois? Contar como foi? Por favor, faça isso. Estarei esperando. Marcos também se levantou, hesitando por um momento antes de puxá-la para um abraço. Helena se permitiu derreter nele, sentindo pela primeira vez que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ficar bem. Horas depois, Helena estava sentada na cafeteria Doce Aroma, o lugar onde ela e Daniela costumavam passar tardes inteiras rindo e dividindo sonhos. O lugar parecia menor agora, ou talvez ela tivesse crescido desde aqueles dias inocentes. Daniela chegou pontualmente ao meio-dia, usando roupas simples ao invés dos vestidos elaborados de sempre. Sem maquiagem pesada, ela parecia mais jovem, mais parecida com a menina que Helena conhecera anos atrás. Você veio, Daniela sussurrou, sentando-se com cautela como se Helena pudesse desaparecer a qualquer momento. Prometi que viria. Helena empurrou um café com leite extra açúcar, do jeito que Daniela sempre gostou, pela mesa. Pedi seu favorito. Lágrimas imediatas brotaram nos olhos de Daniela. Você lembrou? Lembrei de muita coisa, boas e ruins. Helena entrelaçou as mãos sobre a mesa, reunindo coragem. Dani, antes de começarmos, preciso estabelecer algo. Não estou aqui para dizer que está tudo perdoado e esquecido. Ainda dói demais para isso. Mas estou disposta a ouvir, realmente ouvir, sem interrupções ou julgamentos imediatos. É mais do que mereço. Daniela limpou as lágrimas rapidamente. Helena, passei noite inteira ensaiando o que dizer, como explicar, mas agora que está aqui na minha frente, palavras parecem insuficientes para expressar quanto sinto por ter te magoado. Então me conte a verdade, do início. Como tudo começou com Thomas. Daniela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Começou de forma tão gradual que nem percebi o que estava acontecendo. Ele começou pedindo minha opinião sobre presentes para você. Depois sobre seus gostos, seus sonhos. Conversas inocentes que lentamente se tornaram mais pessoais. Ele compartilhava frustrações sobre o relacionamento, dizia que você era maravilhosa, mas que algo faltava. E você acreditou nele, Helena completou, voz neutra. Acreditei porque queria acreditar, porque havia solidão em mim que nem eu reconhecia. Daniela olhou para baixo, vergonha evidente. Meus pais sempre me compararam a você. Como você era mais inteligente, mais determinada, mais tudo. Thomas me fazia sentir especial, vista, escolhida de formas que nunca tinha experimentado. Mas você sabia que era errado. Sabia que estava me traindo. Sabia. E me odiava todos os dias por isso. Mais lágrimas caíram, molhando a mesa entre elas. Tentei me afastar dele múltiplas vezes, mas Thomas era persistente. Dizia que o que sentíamos era real, que não podíamos ignorar. E na minha imaturidade egoísta, escolhi acreditar que amor justificava a dor que causaria a você. Helena sentiu raiva fervendo, mas forçou-se a permanecer calma. E depois que descobri, quando te bloqueei e desapareci da sua vida, foi o inferno na terra. Daniela confessou,
voz quebrando completamente. Thomas e eu ficamos juntos, mas não era como imaginei. Ele era diferente comigo quando não havia mais desafio da perseguição. Distante, crítico, sempre comparando comigo mesma de forma negativa. Percebi tarde demais que ele nunca me amou realmente. Apenas amava a conquista, o proibido. Vocês ainda estão juntos? Helena precisava saber. Oficialmente sim, mas é casca vazia. Dormimos em quartos separados. Ele passa mais tempo fora do que em casa. E eu? Daniela engoliu em seco. Eu penso em você todos os dias. Na amizade que destruí, na pessoa que perdi. Você era minha família de verdade, Helena. A única pessoa que me conhecia completamente e me amava, apesar de todas minhas falhas. Você também era minha família, Helena admitiu, sentindo próprias lágrimas finalmente caírem. Quando meus pais morreram, você foi quem segurou minha mão no funeral. Quem dormiu comigo quando pesadelos não me deixavam em paz. Quem prometeu nunca me abandonar. E depois você fez exatamente isso. Sinto muito. Deus, Helena. Sinto tanto. Daniela estendeu as mãos pela mesa e depois de hesitar, Helena assegurou. Não espero perdão. Não espero que voltemos a ser o que éramos. Mas se houver qualquer possibilidade, qualquer pequena chance de reconstruirmos algum tipo de conexão, farei qualquer coisa. Qualquer coisa. Por que não terminou com Thomas se é tão infeliz? Helena perguntou, apertando as mãos frias de Daniela. Medo. Vergonha. Sensação de que mereço sofrer por ter causado tanto sofrimento a você. Daniela encontrou os olhos de Helena. Mas ontem, quando vi você com Marcos, vi algo que não via em você há tanto tempo. Esperança. Brilho. E percebi que se você conseguia encontrar coragem para seguir em frente, eu também precisava. Vai terminar com ele? Vou. Não hoje. Porque preciso me preparar adequadamente, ter plano, mas sim. Determinação substituiu parte da tristeza no rosto de Daniela. E quando terminar, vou passar tempo sozinha. Tempo para descobrir quem sou sem depender de validação externa, sem usar relacionamentos para preencher vazios que só eu posso preencher. Helena sentiu orgulho inesperado da amiga. Isso é crescimento real, Dani. Difícil e doloroso, mas necessário. Aprendi observando você. Mesmo quando pensei que estava destruída, você continuou vivendo, trabalhando, existindo. Daniela sorriu tristemente. Você sempre foi mais forte que eu. Força não é ausência de dor, é escolher continuar apesar dela. Helena soltou as mãos de Daniela, limpando o próprio rosto. Olha, não posso prometer que voltaremos a ser melhores amigas amanhã, ou mesmo daqui a um ano. Essa ferida é profunda demais para cicatrizar rápido, mas posso prometer que tentarei. Lentamente, com limites claros, mas tentarei. É infinitamente mais do que imaginei receber. Daniela praticamente irradiava alívio e gratidão. Elas passaram a hora seguinte conversando, às vezes doloroso, outras vezes surpreendentemente leve. Falaram sobre trabalho, sonhos abandonados, arrependimentos, e pela primeira vez em tanto tempo, Helena sentiu que talvez a amizade não estivesse completamente morta, apenas gravemente ferida, esperando tempo e cuidado para sarar. Quando finalmente se despediram do lado de fora da cafeteria, Daniela segurou o braço de Helena uma última vez. Aquele Marcos, há algo especial nele. A forma como te defendeu, como olhou para você. Não deixe medo do passado dele ou meu ou de Thomas destruir algo potencialmente lindo. Como você sabe sobre o passado dele? Verônica não consegue manter boca fechada. Ela ligou para meia sociedade hoje contando sobre filho problemático que reapareceu. Daniela revirou os olhos. Mas Helena, todos temos passados. Todos cometemos erros. O que importa é quem escolhemos ser hoje. Helena abraçou Daniela impulsivamente e por breves segundos sentiu-se como se tivessem 17 anos novamente, antes de tudo complicar. Obrigada por isso. Agora vai. Liga para aquele homem que claramente te faz brilhar. No caminho de volta para casa, Helena ligou para Marcos. Ele atendeu no primeiro toque, voz ansiosa. Como foi? Difícil, doloroso, mas necessário. Helena sorriu apesar das lágrimas. Acho que começamos processo de cura hoje. Não solucionamos tudo, mas abrimos porta. Estou orgulhoso de você. Isso requer coragem imensa. Marcos, posso te ver hoje à noite?
Adequadamente dessa vez, como encontro real, não esquema elaborado? A alegria na voz dele era palpável. Adoraria isso. Te busco às 7? Perfeito. Naquela noite, Marcos chegou pontualmente, segurando o buquê de flores simples, mas lindas. Ele a levou para restaurante pequeno e aconchegante, onde conversaram por horas sobre tudo e nada. Sonhos, medos, filmes favoritos, memórias de infância. Preciso te contar algo, Helena disse durante sobremesa. Ontem, quando você disse que às vezes a pessoa certa aparece quando menos esperamos, senti algo mudar dentro de mim. Tentei ignorar por medo, por autoproteção, mas não posso mais negar. Marcos segurou a mão dela sobre a mesa. Sentiu o quê? Que talvez nós dois merecemos chance de sermos felizes. Não apesar de nossas cicatrizes, mas incluindo elas. Helena entrelaçou seus dedos nos dele. Nossas histórias são bagunçadas, famílias complicadas, passados dolorosos. Mas talvez seja exatamente por isso que conseguimos entender um ao outro de formas que ninguém mais consegue. Helena Rodrigues, está me dizendo que quer tentar algo real comigo? Estou dizendo que quero conhecer Marcus Whitmore de verdade. O mecânico, o irmão afastado, o homem que lutou contra demônios e venceu. Quero conhecer todas suas versões. Marcos se levantou, contornou a mesa e ajoelhou-se ao lado da cadeira dela, não pedindo casamento, mas algo igualmente significativo. Prometo ser honesto sempre, mesmo quando verdade for difícil. Prometo trabalhar todos os dias para ser homem digno da sua confiança. E prometo que se algum dia sentir que estou voltando para lugar escuro, buscarei ajuda imediatamente. E eu prometo dar chance real para nós. Prometo comunicar meus medos ao invés de fugir. E prometo ver você como é hoje, não como fantasmas do seu passado. Eles se beijaram ali mesmo, no meio do restaurante pequeno, enquanto outros clientes aplaudiam sem saber exatamente por que estavam celebrando. Mas Helena sabia. Estavam celebrando recomeços, segundas chances, amor que surgia das cinzas de corações quebrados. Semanas se passaram. Helena e Marcos construíram um relacionamento devagar, com comunicação honesta e limites saudáveis. Daniela terminou com Thomas, que ficou chocado, mas não surpreso. Verônica tentou interferir algumas vezes, mas Marcos manteve distância firme de família tóxica. No final, Helena aprendeu que cura não era linear. Alguns dias eram bons, outros traziam antigas dores de volta. Mas com Marcos ao seu lado, e Daniela lentamente reconstruindo a amizade, ela descobriu que era possível ser quebrada e inteira simultaneamente. E naquela noite na floricultura, quando pediu desesperadamente ajuda a estranho, Helena nunca imaginou que estivesse, na verdade, pedindo por salvação mútua. Às vezes, as melhores histórias começam com "você pode fingir" e terminam com "não preciso mais fingir". Isso se tornou real. Vuelvo, chiquillos, voy a dejarlos aquí mirando todo lo que pase. Si viene alguien a matarme, ustedes me van a decir, ¿ok? Que voy y vuelvo. Voy a investigar, ¿ok? Ahí también voy a ir a buscar mi almuerzo.
Dorado. Si encuentran un ticket, pueden meter a un amigo, supongo que amigo streamer. Porque la idea es que hagan contenido de del coso, entonces. Yo creo que ideal es un amigo. Oigan, tengo configurada. Un momento. Ah, ok. La categoría se está riendo una cabrona al lado mío. Quería ver si estaba el Minecraft. Hoy día va a ser un día bastante más chill porque como el primer día, tanto construyendo, todo haciendo sus cosas, sus bases. No sé cómo vamos a hacer la casa así. Me gustaría tener una casa grande para poder decorarla harto porque a mí lo que más me gusta de Minecraft es decorar. Me encanta decorar. Decoro como la ñoña, sí, pero me encanta decorar. Entonces, ahí vamos viendo lo que procede. ¿Sabes qué? ¿Les puedo confesar algo? No, no sé, estoy muriendo de hambre. Mimic. ¿Cómo que Mimic? ¿Cómo que tu cuerpo? ¿No tienes una hoja acá? No la voy a tocar. No, a mí me encanta decorar. Ya voy a hacer esto, un poco la base yo creo, y exactamente dejador, esa es la parte. ¿Cómo que Mimic? Lule, ¿qué? ¿Por qué Mimic? ¡Qué miedo! ¿Por qué la mata tanto Mimic? ¿Quién es Mimic? Ya vamos a hacer un tipo de por mientras, como marcar el territorio un poco, porque quiero minar. Entonces, pero antes de minar me gustaría como esto es mío. Ya. Miren, yo veo una visión que la entrada sea aquí. Uy, pero este rosado. Mamita, era la casa más chillona del mundo. Bueno, no importa. Después lo vamos a arreglar. Es que en la contra el cerro hay que hacer una casa. Y aquí quiero agregar esto para meterme a la cueva cuando se me cante la polla. Entonces, no sé qué tan grande quiero la casa, porque igual quiero tener espacio para, aparte de decorar, para semillas o cosas así. Miren, esta va a ser la entrada, ya está decidido. Esta va a ser la entrada, uy, se me apagó. La entrada, dije. Y más o menos esto va a ser el primer piso. ¿Lo visualizan? Y aquí, ya, ok, sí lo veo. Aquí entramos, aquí aquí 3 días hábiles después volvía. Está la escalera para el segundo piso. Y aquí yo creo que va a faltar. Vamos a lo que vamos, que es ir a. Vamos baneando a los bots. Y ahora sí. Ay, no sé qué tema está puesto. Déjenme que hacer una colita, chiquillo. Estoy como un poco. ¿De nada? Vamos a. ¿Me escuchan? Espero no quedarme. Oye, es que chiquillo, yo soy peligrosa, ¿saben por qué?
Porque yo empiezo a jugar Minecraft, me gusta mucho y yo no paro. Y no paro, y genuinamente no paro hasta que, no sé, hasta que me sacan a la fuerza del computador para recién dejar de jugar. Entonces, ojo, ojo ante eso. Igual podríamos salirnos un rato en lo que como, eso que es buena, esa es buena. Y después volver. Porque ahora, a ver quién está. Vale, hay harta gente, pero miren, vamos a salirnos. No estoy terminando el stream, ni de cojones. Quiero que les quede claro. Pero vamos a. Podríamos reaccionar a algo mientras.